Não dá para acreditar que esse foi o tema de redação do Enem 2024. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, sempre trazendo muito conteúdo de qualidade para vocês. E antes de ir pro mérito do nosso conteúdo propriamente, eu sei que vocês estão ansiosos, mas dá aquela força pra gente. Curta esse vídeo, compartilhe o nosso conteúdo e dá aquela força se inscrevendo, porque o nosso objetivo é chegar aos 20 mil inscritos aqui no nosso canal até o final de 2024. Tá difícil, essa meta tá cada vez mais distante, mas ainda temos a esperança e você pode nos ajudar. Dito isso, vamos então ao nosso tema do Enem 2024, que foi, editor, sobe para mim, desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Vale lembrar que no momento em que eu gravo essa aula, acabei de receber a proposta pelo site do INEP, pelas redes sociais, ou seja, eu só tenho a comanda e não tenho os textos motivadores, por isso, me perdoem se eu cometer alguma gafe. E a primeira coisa que você tinha que perceber em relação a esse tema é que se trata de um problema, ou seja, a comanda deixa explícito que o brasileiro, que o Brasil em geral, não valoriza a cultura, a herança africana. Mas aí você parava para pensar, o que é essa bendita dessa herança africana? Veja que a herança cultural africana está presente em todos os cernes da nossa existência aqui no Brasil, seja na cultura, em geral, música, artes, religiosidade e até mesmo na culinária. E muitas vezes essa cultura, essa herança é desvalorizada. E a partir do entendimento desse problema, você deveria verificar as causas. Afinal de contas, o que faz com que a herança cultural africana em geral seja tão desvalorizada no nosso país? E aí, para te ajudar, eu levantei 4 causas. Claro que a gente poderia levantar muito mais e eu tenho certeza que você fez algum tipo de levantamento aí diferente dos meus. Então, deixa nos comentários. E a primeira causa que nós poderíamos ter levantado em relação à negligência estatal. Afinal de contas, um dos principais responsáveis por esse entrave mesmo da falta de valorização da herança africana é o próprio governo, é a própria instituição que tem um poder, que tem a capacidade, tem um comprometimento e o dever de cuidar e zelar por toda a identidade cultural de todos os povos. A segunda causa do problema pode estar associada intimamente à própria população. Grande parte da nossa sociedade alienada não consegue conceber a importância da formação cultural brasileira a partir da herança africana, o que faz com que o problema seja realmente silenciado. Já a terceira causa que também você poderia ter abordado é a própria instituição escolar, que é precária em relação a isso. Não sei se vocês sabem desse dado, mas a cultura africana é uma pauta obrigatória como disciplina curricular na formação do estudante do ensino fundamental e médio. Mas, se a gente observar bem a realidade brasileira, perceba que nem todas as escolas cumprem com essa rotina de estudos, com esse roteiro ou esse conteúdo. Resultado, a escola não exerce seu papel de informar, conscientizar e formar criticamente os estudantes em relação à valorização da sua própria origem, ou seja, da herança africana. E a quarta causa, que também poderia ser muito bem debatida por você, se é que você não debateu essa quarta causa, é a questão do preconceito, do racismo estrutural no Brasil. O racismo no Brasil é tão forte que nós não valorizamos a cultura afro e apagamos essa questão identitária também. Então veja que o racismo é um elemento que bloqueia a valorização, que impede, inibe esse tipo de visibilização da cultura africana de toda a sua herança. E você poderia muito bem associar essa questão do preconceito e da segregação com as raízes históricas brasileiras pautadas no processo de colonização e de escravidão por mais de 3 séculos. Veja que isso tudo cria um estigma de fato de desvalorização histórica de qualquer tipo de cultura ou de manifestação cultural africana. Um exemplo disso é a própria capoeira, que durante muito tempo foi criminalizada. E até hoje as religiões de matrizes africanas também sofrem muito com esse preconceito, com esses estigmas.
Bom, gente linda, mas claro que no nosso modelo de redação, porque eu quero trazer o meu modelo para vocês analisarem comigo, eu não vou poder abordar todas essas causas. Então, eu selecionei apenas as duas primeiras causas, que são justamente, vamos lembrar, a negligência estatal e o fator também da inação populacional, da sociedade apática. E numa situação de prova, depois que você já definiu as causas do problema, o que você teria que fazer? Você também deveria definir as soluções possíveis para cada uma dessas causas. Então, editor, sobe para mim, a causa 1 poderia ser solucionada dessa forma. Por exemplo, o Estado deve implementar um projeto amplo de visibilização da cultura afro-brasileira na figura do Ministério da Cultura por meio de maiores investimentos no setor. Já a causa 2, relativa à apatia social, poderia ser resolvida por uma proposta de intervenção da seguinte forma. Editor, sobe para mim. A sociedade civil organizada deve se dispor a debater o tema a partir de um sistema educacional mais inclusivo e crítico, a fim de construir uma geração mais consciente. Quem sabe com a formação dessa geração mais consciente, nós teremos a médio e longo prazo a formação de uma sociedade que vai valorizar suas raízes e a herança africana. Então veja que a gente já elaborou basicamente como seria a nossa argumentação e como seria a nossa intervenção. Mas professor, você não disse que ia mostrar um modelinho para nós? Eu vou mostrar um modelinho sim. E esse modelo vai ser pautado numa outra estrutura coringa que eu ministrei numa aula ao vivo. Se você quiser ter acesso a essa aula ao vivo, inclusive, você pode clicar no card que está aqui em cima. Gente linda, nessa aula ao vivo especificamente, que eu apontei aqui no card, eu trouxe um modelo de redação. E, gente, esse modelo que eu trouxe cai como uma luva para esse tema. Por isso que é tão importante você acompanhar o conteúdo aqui da Corrige-me. Então, se inscreve logo e ativa o sininho de notificações. Sem mais delongas, sobe para mim, editor, a minha introdução a partir do nosso modelo de redação, encaixando apenas as palavras-chave ou os espaços disponibilizados neste modelo. Vamos lá! Ao visitar o Brasil na década de 40, o austríaco Stefan Zweig se encantou com a nação e, crente do seu potencial de crescimento e prosperidade, compôs a obra Brasil, um País do Futuro. Veja que é a nossa contextualização a partir de um repertório. Agora, nesse outro período subsequente, nós vamos inserir o nosso problema com as palavras-chave bonitinha. No entanto, diferentemente das previsões do intelectual, infelizmente a nação, no contexto atual, mostra-se retrógrada devido à falta de valorização da herança cultural africana. Veja que eu acrescentei o termo cultural aí, beleza? Na sequência, nós vamos trazer a tese ou proposição. Nesse sentido, é fundamental analisar os entraves a partir da leniência estatal e da falta de mobilização social, ou seja, da ação da sociedade. Olha só como ficou agora o nosso desenvolvimento 1 baseado no nosso modelinho. Editor, sobe para mim. Veja que nós dividimos o nosso parágrafo em 4 períodos, tudo bem? Primeiro período, como vocês podem observar, é o nosso tópico frasal, que começa dessa forma. É preciso analisar de início como a inação governamental atua na ratificação da parca visibilidade da cultura afro-brasileira. Veja que a gente usou palavras um pouco diferentes para não ficar tão repetitivo assim, não é? Agora vamos para o nosso repertório em azul. Nesse viés, conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos têm o direito à dignidade e ao bem-estar assegurados pelo Estado. Contudo, veja que agora vem na sequência a discussão a partir da análise do repertório relacionada ao teor do tópico frasal. No Brasil, essa prerrogativa legal não se faz plenamente efetiva, pois o poder público se isenta de valorizar a herança africana e os mais diversos grupos que a preservam, já que as autoridades, em sua maioria, estão mais interessadas em seus próprios ganhos do que no bem-estar da população. Portanto, fechamento com uma microintervenção, é fundamental que haja uma mudança para assegurar a dignidade a esse grupo ou a essa cultura. Já no nosso desenvolvimento 2, veja comigo, editor, sobe para mim, começamos novamente com a estrutura do tópico frasal, pode perceber que esse parágrafo também foi dividido bonitinho em 4 períodos. Outro sim, percebe-se que a falta de discussão sobre a herança cultural africana pelo corpo civil acentuou seus impactos. Segundo a filósofa Djamila Ribeiro, a invisibilidade de certos temas corrobora a carência de enfrentamentos, ou seja, se a gente não discute, se a gente não visibiliza, infelizmente esses temas permanecem invisíveis e sem realmente uma mudança.
Isso posto, observa-se que a sociedade em geral está pouco interessada em abordar o quanto a cultura africana é relevante para a constituição da identidade nacional. Veja, nós bonitinho inserimos essa passagem que está grifada. Lembra que todas as passagens grifadas são os espaços que nós preenchemos no nosso modelo. Todo o resto que não está grifado é do nosso modelo, para você ter uma ideia que realmente encaixou com uma luva esse modelo para este tema. Continuando, já que, condicionado por um ambiente individualista e pouco empático, quase nada faz para questionar o problema e seus impactos. Veja que nesse último período a gente colocou uma comprovação em relação à apatia da sociedade a partir de um outro repertório, e inclusive isso também está presente no nosso modelo. Essa situação é justificada pelo polonês Zygmunt Bauman, segundo o qual, na modernidade líquida, as relações sociais se tornam superficiais e a preocupação com o outro se desfaz diante de interesses individuais. Ou seja, as pessoas interessadas nas questões individuais, egocêntricas, não lutam, obviamente, pela valorização de uma outra cultura, de uma cultura de outrem, de uma herança histórica de outrem. E para finalizar o nosso texto, sobe para minha editora a conclusão como ficou, também baseado no nosso modelo, beleza? Então não se esqueça, toda essa estrutura de redação que eu estou utilizando nesse momento é pautada no modelo que coube como uma luva para esse tema e que é o modelo Coringa que eu ministrei numa das nossas aulas ao vivo. Vamos lá então fazer a leitura dessa conclusão para fechar então esse texto. Infere-se, portanto, que a desvalorização do legado africano representa um grave entrave para a construção de uma sociedade mais digna. Logo, para sua superação é fulcral que o Estado, órgão responsável pela garantia do bem-estar coletivo, promova um amplo projeto de divulgação da cultura afro-brasileira por meio de peças publicitárias, a fim de que a nação tenha consciência das raízes africanas. Ademais, a sociedade civil organizada necessita de uma formação cidadã a partir de uma escola mais engajada para que se crie uma geração mais compreensiva. Com essas medidas, será possível a reversão do quadro e a concretização dos sonhos de Stefan Zweig, que é uma referência do repertório que a gente usou lá na introdução, fechando com uma redação bem cíclica, bem concretizada. E aí, gente linda, o que vocês acharam do nosso texto? Ficou bacana? Será que a gente merece o 900+? Será que você conseguiu conquistar o 900+ utilizando o nosso modelinho? Deixa nos comentários, daquela força. E também, se você precisar de uma ajuda, também coloca nos comentários, porque o Japa tá aqui para te ajudar, para te dar uma força. Valeu, gente linda, bons estudos e até a próxima!